Olá a todos, olá a todas. O tema da aula é sociedades pré-colombianas. Isso significa que nós vamos dar uma observada nas principais sociedades, civilizações que já habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo, ali no ano de 1492. Tá? Essas sociedades, então, pessoal, elas estão localizadas em toda a América. Tá? Dentro dessas várias sociedades, algumas se destacam, tá? Como, por exemplo, os maias. Esses maias, então, eles estão localizados naquilo que a gente chama de Mesoamérica, ou também na península do Yucatán, na América Central, pouquinho ali, pega um pouquinho do México, tá certo? Do sul do México. Tá? Essa sociedade aqui, pessoal, é uma sociedade baseada na agricultura, tá? A sua economia é baseada na agricultura e com uma sociedade altamente hierárquica, ou seja, sem mobilidade social, não tinha essas questões de você ter grandes mobilidades, de você ter, então, grande ascensão através, né, social, através, seja ela da questão econômica ou seja ela de uma questão política. Então, já tinha definido, tá certo? Quem era quem, a elite, quem era os camponeses e etc, etc, tá? A política dessa grande civilização é uma política descentralizada. Isso significa, então, pessoal, que existiam várias cidades e essas várias cidades elas agiam de maneira autônomas. Elas agiam, então, de maneiras independentes umas das outras. Tá? Tranquilo? Por isso, então, uma política descentralizada. Nós vamos ver futuramente, as outras duas são grandes impérios, ou seja, significa então que eles possuem uma economia centralizada, tá? E uma política descentralizada. De cultura política, de cultura, então, nós temos um politeísmo, ou seja, eles vão acreditar em diversos deuses diferentes, tá? Então você não tem essa questão do monoteísmo, que os ocidentais estão acostumados, por exemplo, tá? Mas você tem vários grandes deuses. Assim como nós vimos lá no Egito, tá? Ou na Núbia, tá? Então você vai ter essa questão do politeísmo. Conhecimento matemático, conhecimento astronômico, pessoal, é muito ligado aqui, tá certo? Você tem que ficar muito ligado nisso. Por exemplo, uma das questões dos maias é justamente a construção de pirâmides, tá? Não a pirâmide que a gente está acostumado a observar, aquela pirâmide bonitinha, né, 45 graus lá do Egito. Não, são pirâmides em degraus, tá certo? Dá uma olhada no material que eu vou deixar, que vocês vão observar essas pirâmides. Tá? A questão do conhecimento astronômico é importante justamente para determinar aqui a agricultura. Tá? Eles vão criar aqui um calendário, aliás, ficou muito conhecido lá em 2012, o calendário maia, a questão aqui, né, do mundo acabar e tal. Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, o modo de vida dos maias ele era cíclico. Então, logo, aquele calendário acabaria, tá certo, em 2012, mas outro iria acontecer, tá? Então, outro calendário iria ser feito, tá bom? E, obviamente, eles vão aqui deixar uma escrita elaborada pra gente, tá certo? Para que a gente possa conhecer. Aliás, uma das imagens aqui, tá certo, mais interessantes dos maias, tá certo, que eu escolhi, foi justamente a do calendário, tá? Tranquilo? Você tem aqui também, pessoal, uma outra grande civilização que são os astecas, os mexicas, tá? Mexicas, até porque eles estão localizados no Vale do México, tá? E esses mexicas, esses astecas, então, pessoal, eles também possuem uma economia baseada na agricultura, só que essa agricultura ela era realizada em chinampas, em ilhas artificiais. Até porque o solo era muito úmido, tá? Então eles criavam ali na cidade de Tenochtitlan, que é a capital ali do Império Azteca, essas ilhas artificiais, tá? Então eles iam plantando nessas engenhocas, vamos dizer assim, tá certo? Nessas questões mais... nessas chinampas, tá certo? E, tá certo? Eles conseguiam aqui ampliar a sua criação agrícola. Tá? Também viviam do comércio, aliás, a cidade de Tenochtitlan é uma grande cidade comercial. Tá? Tranquilo? Essa sociedade também era hierárquica, ou seja, estamental, né? Bonitinho lá, divididinho, certinho, quem era quem. Tá? Dá uma olhada no livro, que o livro vai trazer essas questões para vocês. Tá bom?
e uma sociedade altamente militar. Aliás, a questão militar aqui é de fundamental importância, até porque, tá, os astecas, eles viviam em constante guerra, tá? Então, eles viviam então indo atrás desses pequenos povos, dessas pequenas tribos, tá? Circundando o seu grande império, e, obviamente, eles ali conseguiam estabelecer alguma relação de troca, tá certo? Ou submissão, tá bom? Tranquilo? Era uma política de império teocrático. Isso significa então que nós vamos encontrar um grande império onde esse líder é um líder vinculado à questão dos deuses, tá certo? Ele é um deus. Aliás, a cultura asteca também, tá certo? A religião asteca também é uma religião politeísta. Então eles vão acreditar em diversos deuses. Um desses deuses, tá certo? Ou o filho desse deus é justamente o imperador, é justamente o líder aqui dos astecas, tá? Também vão conhecer bastante sobre matemática e astronomia, tá? Aliás, muitos vão dizer que os astecas eles bebem da fonte dos maias, tá? Que houve aqui até uma fusão cultural, tá bom? E eles também promovem essa elaboração do alfabeto. Entretanto, todavia, pessoal, quando a gente percebe, quando a gente começa a falar sobre a cultura asteca, uma das coisas que vem à nossa cabeça é justamente os sacrifícios, tá? Esses sacrifícios, então, eles poderiam acontecer por N motivos, tá? Por N coisas. Como nós já comentamos anteriormente, eles eram politeístas. Então, esses sacrifícios poderiam ser feitos, por exemplo, em um longo período de seca, e aí você acabava oferecendo aos deuses esse sacrifício em troca da chuva, tá? Por exemplo, o que deixou os espanhóis, quando chegaram aqui, horrorizados, tá? E, aliás, lembra daquela cultura expansionista, militar e tal? Também era para que você conseguisse escravos ou pessoas que iriam aqui se sacrificar, vamos dizer assim, tá certo? Em nome dos deuses, tá? Uma outra grande civilização, quando a gente fala sobre as sociedades pré-colombianas, são os incas. Porém, pessoal, os incas eles estão localizados na América do Sul, ali na região andina, da Cordilheira dos Andes, tá? A capital do Império Inca é justamente a cidade de Cusco. Cusco, então, era o centro do mundo. Aliás, os astecas, pessoal, eles acreditavam que eles eram descendentes do Rei Sol, tá? Então ali é justamente o meio do mundo, ali é justamente o umbigo do mundo, vamos dizer assim, tá? Tranquilo? A agricultura deles, pessoal, é uma agricultura um pouco diferente para os padrões, até porque como eles viviam em regiões montanhosas, essa agricultura não tinha território plano para fazer isso. Então, logo, eles faziam em degraus, tá certo? Essa agricultura de montanhas ou os terraçamentos, tá certo? Você vai encontrar aqui, tá? Como uma forma aqui de você conseguir plantar em um território montanhoso, tá? Essa sociedade também era hierárquica com uma política de império teocrático, tá? Como nós estávamos falando, os incas, eles acreditam ser, então, filhos do rei Sol, e justamente o Sapa Inca, esse líder dos incas, é o filho do deus Sol, tá? A sua esposa principal, a Coia, ela é a filha da deusa Lua, tá? Tranquilo? Possuíam, obviamente, também aqui conhecimentos matemáticos e astronômicos, justamente para que eles pudessem fazer as suas questões de arquitetura, tá certo? Aliás, depois dá uma procuradinha aí na cidade de Machu Picchu, tá? Que é um legado desses incas para nós até hoje, tá? E, por fim, tá certo? Nós temos aqui também dentro da parte cultural os quipus. Esses quipus, pessoal, são algum tipo de sistema contábil. Entretanto, todavia, com os incas, eles não desenvolveram aqui um sistema de escrita, a gente acha que é, tá? 100% de certeza a gente não tem, tá? Cravar mesmo, falar, não, é isso, é muito difícil, tá? Mas a gente considera isso um sistema de escrita. Um sistema contábil, tá? Tranquilo? Então, pessoal, espero aí que você tenha conhecido um pouco mais sobre essas questões dos
dessas sociedades pré-colombianas, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa aqui nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível. Bom, até mais!